pessoal, tudo bem com vocês? Coraçãozinho aqui, ó, professora Sana falando. E hoje nós vamos matar a mágica, tá ligado? Bora matar a questão. Vamos treinar a sua interpretação de texto. E se você acha que você interpreta tudo muito mal, nunca consegue saber o que fazer, nesse vídeo eu vou estar ajudando você a resolver esse probleminha, beleza? Vamos começar pela sequência que a gente vai ler. E aí eu vou fazer um exemplo aqui muito simples, tá, galera? Preste atenção. Hoje em dia, as questões da maioria dos concursos, elas vêm contextualizadas. Então, vem um monte de texto, as alternativas, e você tem que ler. E é muito texto, galera. E aí, o bizu que eu vou dar para vocês é o seguinte: o comando da questão geralmente vai estar nas duas últimas linhas desse texto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para este lugar e olhar para este lugar também. Você vai ver as alternativas, os valores que estão em cada alternativa, e você vai olhar para o comando. Por quê? Cientificamente explicando, basicamente, toda vez que você condiciona o seu cérebro a procurar por alguma coisa, você ignora o que não é importante. E o que pode não ser importante? Um monte de palavras em conjuntos para criar dificuldade no seu pensamento. Então, qual que é o lance? Eu vou fazer nessa primeira questão para mostrar para vocês como que você vai ler suas questões de concurso, de prova, de escola, a partir de hoje, se elas forem dessas questões contextualizadas com textos enorme. E claro, vou explicar também o que você precisa fazer passo a passo em cada uma dessas questões. Beleza? Beleza, então partiu! Nessa nossa primeira questão, a gente tem o seguinte: vamos diretamente para o comando para entender o que ele quer que nós façamos. Dessa forma, é correto afirmar que o número mínimo de ingressos que faltaram em ser vendidos para que a expectativa do gerente do cinema se confirmasse é igual a. Isso é um comando condicional, ou seja, ele cria uma condição para que você confirme se algo é certo ou errado. Sim. E aí a gente tem nas alternativas uma variação de 5 a 36. E agora sim, a gente vai lá para o início da história para a gente entender o que é para a gente fazer exatamente. Uma sala de cinema tem a capacidade de 120 espectadores. Quando os ingressos para todos os assentos dessa sala foram colocados à venda, apenas 2/3 deles foram vendidos para a sessão do filme à volta dos que não foram. Aqui a gente vai parar. Por quê? Porque a gente já entendeu que isso daqui é o que foi vendido. E a gente sabe que o gerente do cinema esperava que a ocupação da sala para a sessão do filme fosse de pelo menos 75% da sua capacidade. Isso daqui é expectativa, ok? Lembra que lá no comando tem para que a expectativa do gerente... Então, quando ele fala o gerente do cinema esperava, é que nem quando você fala assim: pô, eu tava esperando que minha mãe me desse R$60 pra colocar Robux, tá ligado? É uma expectativa. Então, a gente tá lidando com expectativa aqui. E a realidade, ó, o que foi vendido é a realidade. Beleza? E aí vem o seguinte: dessa forma, é correto afirmar que o número mínimo de ingressos que faltaram ser vendidos para que a expectativa se confirmasse é igual a. Isso daqui já me dá uma dica que a expectativa e a realidade têm uma diferença entre elas. E aí você pode resolver essa questão de diversas formas, né? Dependendo aí do desenvolvimento do seu conhecimento. Se você já sabe porcentagem, você vai desenvolver de um jeito. Se você ainda não estudou porcentagem ou não tem muita certeza, vou te contar uma história aqui. Preste atenção. Toda vez que a gente vai calcular um valor de porcentagem, a gente sabe que esse valor, né? Por exemplo, o 75, na realidade, ele está sobre 100. É isso que significa esse 75%. Então, basicamente, você pode seguir o mesmo princípio do que a gente vai fazer nessa primeira aqui, que é o seguinte: quando a gente vai calcular uma fração de um número inteiro, isso significa que esse número inteiro, o 120, ó, ele foi dividido por 3, certo? Porque o denominador me indica a quantidade de partes que tem nesse inteiro. Então, nesse inteiro aqui tem 3 partes. Qual é o valor de cada parte? Vamos executar aqui a nossa divisão. Bom, o número 1, ele é menor que o 3. Então, eu não consigo pegar. Então, eu vou pegar a dezena, que são 12. Uma dezena e 2 unidades. Então, que número vezes 3 dá 12? Exatamente. 4 vezes 3 dá 12. Então, se eu colocar o 12 aqui, 12 menos 12 é... Vamos descer esse 0 aqui. Que número vezes 3 dá 0? Exatamente, é o 0. Então, agora eu sei que numa barra inteira que vale 120, eu tenho 3 partes e cada uma dessas partes vale 40, certo? Mas qual que é a questão? São 2/3, ou seja, são 2 partes de 3. Então, o valor que ele quer
é o valor que compreende esses dois pedaços aqui, que equivale a 40 mais 40 é igual a 80, certo? Mas calma lá, preste atenção. Isso daqui é uma forma de você enxergar ludicamente. O que é lúdico? É por imaginação, é por desenho. Você tem que se esforçar ao máximo para sair do desenho, porque o desenho é lá dos anos básicos, é lá do 4º ano, 5º ano. Você tem que entender isso daqui para você ir para a parte da operação em si, que é, eu sei que 2/3 de 120 é 120 dividido por 3 e o resultado vai ser multiplicado por 2, que vai me dar 80, tá vendo? E isso daqui que eu fiz do desenho é exatamente isso daqui, tá bom? Então, qual é a realidade do que foi vendido? Foram 80 ingressos. Beleza, galera? Beleza. Então, agora, quem quiser tirar print, sei lá, tira agora, porque eu vou apagar para fazer a parte do 75. Bom, o 75, ele é um número muito grande para a gente fazer essa divisão daqui. Então, a gente vai seguir um caminho diferente para a gente tentar resolver. Vocês sabem que existe o sistema de simplificação para você achar a fração. Vou escrever aqui embaixo, ó. Fração irredutível. O que é a fração irredutível? É a fração que não dá para ser simplificada mais. Essa fração aqui, ela é uma fração irredutível. Por quê? Porque você não consegue simplificar. E o que é simplificar? É quando você divide ambos, o numerador e o denominador, pelo mesmo número, entendeu? E aí você vai encontrando um valor de fração que é relacionado a essa fração, né? Que é basicamente o mesmo valor, só que de forma irredutível. Então, vamos tentar encontrar nesse 75 por 100 um valor irredutível. Olhando aqui, você acha que esse 75 consegue ser dividido por quanto? Ó, por 2 não dá porque 5 é ímpar, né? O 100 até dá, mas o 2 não dá. E por 3, será que dá? O 75 dá para dividir por 3, mas o 100 não dá para dividir por 3, porque o 100 dividido por 3 dá 33,33, enfim, você pode pesquisar aí na sua calculadora, não dá. Vamos pensar aqui por 4. 75 dá para dividir por 4? Deixa eu ver. 75 dividido por 4. Eu uso 1, sobram 3, baixo 5. O único número que dá 35 é 7 vezes 5. Mas o 75 não dá por 4. Então, por 5, 100 dá para dividir por 5? Pô, 100 dá para dividir por 5. E 75 dá para dividir por 5? Dá. Vamos ver quanto é que fica? 75 dividido por 5. Aqui, vamos pegar o 7, que ele é maior do que o 5. Então, eu uso 1 vezes 5, dá 5, sobram 2, certo? 7 menos 5, 2. Baixamos esse 5. 25 a gente sabe que é 5 vezes 5. Então, que número multiplicado de 5 dá 25? 5. Aqui deu 0. Então, eu já sei que a fração... Deixa eu apagar essa seta aqui, para colocar aqui. Eu já sei que a fração na parte de cima vai ser 15. E na parte de baixo, vamos fazer aqui do ladinho, ó. 100 dividido... Tá dando pra aparecer aí? Por 5, tá? Minha mão vai ficar na frente, mas a gente vai tentando aí do jeito que tá. Eu pego o 10, eu sei que é 2. Então, isso significa que 2 vezes 5 dá 10, então sai 0. Eu baixo um 0 e eu significo que é 15 por 20. Beleza, já achamos uma fração, mas ela é a fração irredutível do 75? Não. Por que que ela não é? Porque que esses dois números aqui, dá pra fazer alguma operação aqui. Qual operação? Eu consigo dividir eles por 2? O 20 sim, mas o 15 não, porque vai dar um número quebrado, né? Então, não serve. Eu consigo dividir por 3? O 15 sim, mas o 2 não. Por quê? Porque na tabuada do 3, o número que mais chega perto de 20 é o 18. Então... não vai estar acontecendo, que é o 6 vezes 3. Vai sobrar valor, então não vai dar uma divisão exata. Por 4 a gente consegue? O 20 sim, que dá 5, mas o 15 não. Por 5 a gente consegue? Olha, por 5 a gente consegue. Deixa eu botar aqui que a gente dividiu por 5, só para não se perder. Quanto que fica 15 dividido por 5? Que número vezes 5 dá 15? Eu tenho 3. Ó. Então eu achei um 3 aqui. E aí a gente vai fazer essa mesma operação com o 20. Dividido por 5. Que número vezes 5 dá 20? Eu sei que 4 vezes 5 dá 20. Então, isso aqui é o 0. Achei a fração irredutível. Por que que eu sei que essa fração é a fração irredutível? Porque eu não consigo mais dividir. Eu consigo dividir por 2? Não. O 4 sim, o 3 não. Eu consigo dividir por 3? O 3 sim, o 4 não. E daqui em diante, a gente não consegue achar mais nada. Então, esse 3/4 significa o quê, galerinha? Significa que você pegou o 120 e você dividiu por 4, certo? O 4 ficou parecendo um 9, mas é um 4, tá, galera? E esse resultado aqui você multiplicou por 3. Então, vamos lá. O 1 é menor, então a gente pega o 12. Que número vezes 4 dá 12, galera? Eu sei que 2 vezes 4
dá 8. 3 vezes 4 é 8 mais 4, me dá 12. Então, 3 vezes o 4 que dá 12, 0. Descemos o outro 0. Que número vezes 4 dá 0? Exatamente, é o 0, galera. Então, eu sei que o meu resultado é 30, ou seja, cada parte de 120 me dá 30, né? Eu vou fazer a barrinha aqui para ficar mais bonitinho para vocês verem, ó. Eu tenho uma barrinha dividida em 4 pedaços e esses pedaços valem 30 cada um, ó. Entendeu? E aí ele quer 3 pedaços, tá vendo? São 3 pedaços de 4. 3 quartos. Então eu vou pegar esse pedaço aqui. E isso daqui, 30 mais 30 mais 30, é o mesmo que 30 vezes 3. Então isso daqui me dá 90, porque 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 0 é 0 e isso daqui me dá 90. Ou seja, a expectativa dele me deu 90 ingressos, mas a realidade deram 80. E aí, para finalizar a questão, o que você precisa fazer? Vou apagar essa frase aqui da fração redutível para fazer. Você tem que pegar a expectativa e subtrair da realidade. E esse resultado vai nos dar 10 ingressos de diferença entre a expectativa e a realidade. E isso daqui equivale à letra B. Tá bom? Nessa segunda questão, a gente precisa, de novo, olhar para as duas últimas linhas, que é onde a gente vai começar lendo. Então, diz o seguinte: qual será o próximo horário em que os 3 iniciarão um novo ciclo exatamente no mesmo instante? Gente, toda vez que a questão vier te pedindo sincronia de tempo, isso daqui é exatamente MMC. Agora que a gente sabe que essa questão é uma questão clássica de MMC, a gente vai poder parar para ler o que a questão quer dizer. E aí, o seguinte, eu vou te dar um macete aqui agora para você resolver questões da maneira mais rápida possível. Além de você olhar para o comando, você tem que olhar também para os números. Você tem que olhar para a questão e o seu olho bater nos números. Ou seja, por exemplo, a gente tem uma parte da questão que não tem número nenhum. Não aparece palavras-chave, não aparecem, ó, vou deixar anotado aqui, ó. Números aparecendo da forma 2, 3, nananã, ou por extenso, tá? Tipo, 2, 3, escrito por extenso, sabe? 200 e tantos por cento por extenso, às vezes aparece também. Se não tiver número, se tiver entre aspas é citação, é alguma reportagem, é alguma coisa, tá? E também, se não tiver palavras-chave como função, triplo, sabe, duplo e etc. Se não tiver algumas palavras que te indicam operações, você pula, ok? Passa o olho, não achou números, a frase tá entre aspas e não tem função, triplo, condição de operação, você pula, beleza? Então a gente vai ler esse primeiro texto falando sobre tokens e inteligência artificial só se você tiver com tempo sobrando e você quiser. Vamos direto aqui para a parte onde ele fala sobre as inteligências artificiais, ó. Ele fala o seguinte: um centro de processamento de dados utiliza 3 modelos. Aqui, ó, ele me mandou 3 por extenso. Você sabe que são 3 modelos, tá vendo? Isso é importante de você ler. E aí ele diz: devido à complexidade, seu ciclo de leitura ocorre em tempos diferentes. Agora você sabe que eles vão ter tempos diferentes. E aí ele fala o seguinte: a gente tem uma tabelinha, né, que mostra pra gente o seguinte: modelo A, ele processa um bloco de tokens a cada 12 segundos. O modelo B, isso são informações importantes, a cada 18 segundos. Eu tô escrevendo aqui, mas vocês na hora da prova não precisam, porque já tá na prova de vocês. Só precisam operar, tá? Isso aqui é só pra gente organizar as informações. E o modelo C processa um bloco de tokens a cada 30 segundos. E aí ele fala: os 3 modelos foram ligados simultaneamente e iniciaram o processo de um novo conjunto de tokens exatamente às 8 horas. Qual será o próximo horário em que os 3 iniciarão um novo ciclo? Ele quer saber o próximo momento. Ai, não tá aparecendo. Como a gente sabe que essa questão é uma questão de MMC, a gente já sabe que a gente precisa fazer aquela famosa fatoraçãozinha, né, entre os valores deles para achar o mínimo, múltiplo, comum para encontrar o próximo encontro. E outra coisa, observa as alternativas. A gente tem as alternativas, vendo, 8 e 1 e meio, 8 e 3 minutos, 8 e 5 minutos, 8 e 6, 8 e 9. Ou seja, o resultado tem que ser em minutos. Minutos adicionados à hora, ok? Então vamos fazer um MMC entre 12, 18 e 30, certo? Botamos a barrinha aqui. Os 3 são divisíveis por quanto? A gente começa pelo número primo 2. Ah, eu posso começar pelo 6, eu posso... Pode, mas
qual que é a questão aqui? A questão é que, por que eu falei do 6? Porque o 6 nada mais é do que 2 vezes 3. Certo? São dois números primos sendo multiplicados, compondo o número 6. Eu consigo dividir essa galera aqui por 6, porque na realidade, se eu tivesse feito dessa maneira aqui, ó, 2 e 3, no final das contas eu não ia ter que multiplicar o 2 pelo 3, ia obter o 6, então eu também posso fazer isso, tá? Mas cuidado, no MMC você pode, porque o seu resultado final, você vai multiplicar todo. Se fosse um MDC, você não poderia fazer isso, porque você vai multiplicar só o que dividir todo mundo, entendeu? E se você multiplicar um valor que divide todo mundo por um que não divide todo mundo, você vai obter um resultado errado. Então, preste atenção nisso e tome cuidado. Mas aqui, nesse caso, a gente pode colocar o 6 se você quiser, tá? Então, vamos começar aqui. Quando eu divido essa galerinha por 2, eu tenho 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. E 30 dividido por 2 dá 15, certo? Toda essa galerinha é divisível por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5, certo? Beleza. Eu já sei que aqui, ó, eu tenho 6. Então, eu vou colocar 2 para dividir esse 2 e obter 1. Aqui eu não consigo e aqui eu também não consigo. Então, eu vou colocar o 3 para dividir esse 3. Então, agora eu finalizei essa divisão do 3. Deixa eu tirar essa barrinha daqui que eu coloquei, ainda tem que colocar mais número embaixo. E para dividir esse 5, eu vou colocar um 5. Então, aqui vai me dar 1. 5 dividido por 5, 1. Beleza, beleza. Aqui eu tenho 6 também. 6 vezes 6 eu sei que é 36. E aí eu preciso fazer 36 vezes 5. Ok? Tá aparecendo. Nossa, tá bem no ladinho, né? Vou virar aqui pra cá. 36 vezes 5 dá. 5 vezes 6 dá 30. Sobe 3 pra dezena. 3 vezes 5 é 15. Mas os 3 que estão ali vão fazer 18. Então, o resultado do meu MMC são 18. 18 o quê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Segundo, segundo, segundo. Então, esse meu resultado de 180 está em segundos, galera. É muito bom você ter em mente o que você está fazendo, qual unidade você está operando, que é para você não se perder e acabar fazendo e achando que você já achou os minutos. Não. E aí, se eu tenho 180 segundos, né? Deixa eu tentar botar aqui. Eu preciso dividir, né? Eu preciso pegar esse 180 e colocar em blocos de 60, porque o nosso minuto são 60 segundos. Então, eu preciso pegar os 180 segundos e dividir, deixar aqui em cima para vocês verem, ó, em blocos de 60 para achar a quantidade de minutos. Quando eu tenho 0, eu posso apenas cortar esses zeros. E aí, o 1 é menor que o 6, eu vou pegar o 18. Que número vezes 6 dá 18? Exatamente. 3 vezes 6, 18. 0. Então, aqui eu obtive o tempo. Agora, a questão me dá 8 horas, mas ela me pede o resultado em minutos. Então, isso significa que vai ser 0,8 e 0,3. Isso é a letra B. Ok? Foi difícil? Deixa aí nos comentários para saber. Bom, galera, nessa questão 3 agora, a gente vai olhar para a última frase desse parágrafo, porque ela é toda condensada, então a gente vai olhar, ó, quantos itens de cada tipo haverá em cada baú. Beleza? Beleza. Então, ele quer basicamente que a gente separe itens em baús, né? Então, vamos ler a questão aqui agora, porque ela já me traz dados já lá no inicinho, né? Então, ele diz o seguinte: um desenvolvedor de mapa no Roblox possui 120 espadas de diamante, 180 escudos e 240 poções de vida para distribuir em baús de recompensa. Essa galera aqui tem que estar em baús. Ele deseja que todos os baús sejam idênticos, contendo o maior número possível. A dica dessa questão é esse termo aqui, ó, maior número possível. O que isso indica para mim? Indica que nós vamos operar um máximo divisor comum entre eles para achar quantos baús a gente vai ter e quantos itens a gente vai colocar em cada baú. E aí ele diz o seguinte, ó, de cada item, né, ele quer que todos os baús sejam idênticos, contendo o maior número possível de cada item, sem que nenhum item fique fora do baú. Isso daqui já me indica que é
sem sobra. Isso já me indica que é um MDCzinho que a gente vai fazer, beleza? E aí ele pergunta quantos itens de cada tipo vai haverá em cada baú. E aí você tem, preste atenção, nas alternativas, você olha, antes de fazer a operação, você olha para as alternativas. Você tem a letra A, que fala 60 itens em total por baú. É isso que ele pergunta? Não, ele pergunta maior número possível de itens. A gente tem a letra B, que são 2 espadas. A gente tem a letra C, 2 espadas. Tá vendo que as outras alternativas, elas vêm especificando quanto item de cada tem? Então, a gente já dá para entender que a A não seria, né? Beleza. Então, vamos precisar calcular o MDC entre 120, 180 e 240. Então, vamos organizar aqui, ó, 120, 80, 240 e vamos preparar a nossa divisão. A gente consegue dividir os 3 por 2? Conseguimos, mas a gente também consegue dividir os 3 por 10. Como que eu sei que dá para dividir todo mundo por 10? Porque todos eles terminam em 0. Então, se eu colocar o 10 aqui, eu vou tirar todos esses zeros, porque pensa só, ó, 120 dividido por 10, eu corto os zeros e que número vezes 1 dá 12? O próprio 12. Então, eu vou tirar os zeros. Ah, mas 10 não é número primo. Realmente, ele não é um número primo, mas ele relaciona dois números primos que são divisores dessa galera aqui. Porque em algum momento aqui eu vou ter que dividir essa galera por 2 e vai dividir todos os 3. Tá vendo? 2 divide os 3. E o 5 também vai dividir os 3. O 5 também vai dividir os 3. 5 divide 120, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. 5 divide 120. A gente pega o 12. A gente bota 2 vezes 5 dá 10, sobra 2. Baixamos o 0, formamos uma dezena. E aí, que número vezes 5 dá 20? 4. 24. Então, o 2 e o 5 são divisíveis pelos 3 valores. Os 3 valores dividem por 5. Então, eu posso simplesmente já fazer essa multiplicação dos dois e ao invés de colocar 2 e 5 aqui, eu posso colocar o 10. Isso é uma possibilidade também que eu quero deixar em aberto para vocês estarem fazendo e pensando para adiantar. Mas cuidado, no MDC, você só pode fazer isso se os dois números que você estiver multiplicando para achar esse valor, dividir os dois. Porque se você pegar um que divide e um que não divide todo mundo, você vai ter um resultado errado. Então, vamos fazer aqui passo a passo. Então, vamos lá. 120 dividido por 2 dá 60. 180 dividido por 2 dá 90. 240 dividido por 2 dá 120, ok? Podemos dividir essa galerada por 2 de novo? Podemos. E aí, quando você tem um número que divide todo mundo, é bom você fazer uma marcação diferente. Eu gosto de circular, mas você pode botar tipo um asterístico também. Fica a seu critério, tá? Essa galera divide por 2 também? Divide por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 90 dividido por 2 dá 45. 120 dividido por 2 dá 60. Beleza, beleza. Marca esse daqui também. A gente consegue fazer divisões por 2? Conseguimos. Mas, nesse caso, aqui vai me dar 15, aqui vai me dar 30. Mas eu não consigo dividir esse. Como eu estou querendo encontrar um divisor comum, eu posso pular pro 3? Posso pular pro 3. Se eu dividir essa galerada toda por 3, 30 por 3 dá quanto, galera? 10, certo? 45 por 3 me dá quanto? 15. 60 por 3 me dá 30. Ou seja, eu consegui dividir por todo mundo. Então, marca ele também. E agora, a gente vai olhar e pensar assim. A gente consegue dividir essa galera por 3? O 15 e o 30, sim. Mas o 10 a gente não consegue. Então, o que a gente precisa fazer? Encontrar um número que vai dividir todo mundo. Bom, olhando assim, eu acho que o 5, que é o próximo número primo, dá pra dividir essa galera. Então, eu vou colocar o 5 aqui. E aí, 5 dividido por 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. 30 dividido por 5 dá 6, porque 6 vezes 5, 30. Beleza? Beleza. Então, esse 5, ele também vai dividir todo mundo. Agora, vamos olhar aqui para esse final. Eu posso continuar fazendo a operação? Posso. Mas olha só o detalhe. Eu consigo encontrar um número que vai dividir todo mundo aqui? Não. Por quê? O que divide o 2 não divide o 3. Mas divide o 6. O que divide o 3 e o 6 não divide o 2. Então, daqui para baixo, os meus valores não vão me importar, porque eles não são divisores comuns. Vão ser divisores só desse, ou só desse, ou só desse. Então, aqui eu já achei o meu MDC. Mas eu vou continuar só para desencargo de consciência, para caso vocês fiquem com dúvida, né? Então, para dividir esse 2, eu uso 2. E aí, eu divido o 2 e o 6. Aqui fica 1. Aqui fica 3. E depois eu vou usar o 3, que vai dividir esses dois 3. Esse é o final
da conta, mas o que me interessa são esses daqui. Então, eu vou fazer a operação, olha só. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho como multiplicar 2 vezes 5 vezes 2 vezes 3? Tá vendo aqui, ó, 2 vezes 5 vezes 2 vezes 3? Eu só coloquei numa ordem diferente. Vocês têm que lembrar da regrinha da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto, ok? 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 15 dá 60. A gente pode fazer aqui também, ó. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 3 é 6. 10 vezes 6, 60. Viram? Eu arrumei diferente e eu obtive o mesmo resultado. Isso é uma propriedade da multiplicação. Esse 60 aqui é o divisor comum entre eles. Isso significa que a gente tem quantos baús a gente vai ter entre esses três? A gente tem 60 baús. Por que esse resultado é baú? Porque significa que eu consigo dividir os três no máximo por 60. Então, se eu vou colocar cada item num baú, eu tenho 60 baús, que é o que esses itens conseguem entrar sem sobrar ninguém, tá ok? Agora eu preciso achar a quantidade de item máximo, porque esse 60 me diz quantos itens tem de cada? Não, ele me diz quantos itens tem no geral, quantos baús tem no geral, mas quantos itens de cada vai ter dentro de cada baú? Sei lá. Então eu vou apagar essa conta aqui que eu fiz para fazer as divisões para saber quantos itens de cada vai ter dentro de cada baú, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 120 espadas, preciso dividir ela por 60. Se eu tenho 180 escudos, eu também preciso dividir por 60, que é o número de baú. E se eu tenho 240 poções, eu também preciso dividir por 60, que é o número de baú. E aí eu vou saber quanto de cada espada, quanto de cada escudo e quanto de cada poção vai ter dentro de cada baú. Beleza? Então aqui, ó, o zero, com o zero, a gente corta. Cortamos esse zero, cortamos esse zero com o zero. E aí a gente precisa se perguntar o seguinte: que número vezes 6 dá 12? 2. Que número vezes 6 dá 18? 3. Que número vezes 6 dá 24? Bom, se 2 dá 12, eu sei que 24 é igual a 12 mais 12. Se esse daqui equivale a 2 vezes 6 e esse 2 vezes 6, isso significa que nós temos 4 vezes 6, que é igual a 24. Ó, muito simples. É um raciocíniozinho que você tem que fazer de cabeça. Fiz aqui por extenso para você visualizar o pensamento que tem que estar treinado, entendeu? Então, eu sei que são 4 vezes 6, que me dá 24, 0. E aí eu tenho 2 espadas, 3 escudos e 4 poções em cada baú, beleza? E aí ele fala quantos itens de cada. Quantos itens de cada são esses daqui. Essa daqui é a alternativa B, galera. E aí, você achou difícil? Deixa aí nos comentários pra eu saber se você achou difícil, se você entendeu, se alguma coisa que eu expliquei você não entendeu. E aí, eu posso te ajudar num próximo vídeo, beleza? Beleza, vamos para a próxima questão. E a gente só vai ter mais 2 questões agora, tá, galera? Vamos fazer 5 nessa e depois 5 na próxima, beleza? Bom, nessa questão 4, a gente precisa bater o olho e achar a última frase, as 2 últimas frases para pegar o comando. É nesse esquema que a gente tá aqui, beleza? Então, o comando diz o seguinte: qual o valor total que Pedro tem Travei. Qual o valor total que Pedro tem poupado ao final do 4º mês? Ele quer saber o final do 4º mês. Então, a gente vai ter alguma coisa dividida em meses. E aí, tem uns valores em reais. Então, isso aqui é basicamente guardar dinheiro, alguma coisa desse tipo. Bora ler a questão pra gente entender sobre o que ele tá falando. E aqui a gente não consegue pular muita coisa, porque eu já tô enxergando um valorzinho em real ali, já ouvi a palavra dobro, já vi retirar, já vi guardou triplo, tá vendo? Então ali você já não consegue pular a frase porque já tá indo direto ao ponto, já te tá dando os dados. Então a gente vai analisar a questão por completo. Então vamos lá. Pedro decidiu poupar parte da sua mesada para pagar um curso de programação. Beleza, então a gente vai trabalhar com mesada, ou seja, guardar dinheiro. E aí ele diz o seguinte: no primeiro mês, então é bom você colocar aqui, ó, primeiro mês, ele guardou R$45. R$45. Qual é o lance? No primeiro mês, ele guardou R$45. No segundo mês, esse 45 sumiu? Não. Então, eu já começo o segundo mês com 45, tá? E aí ele fala, ele guardou o dobro do primeiro, que seria 2 vezes 45. 2 vezes 45 é 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, significa que ele guardou mais 90 nesse segundo mês. Qual que ficou o saldo do segundo mês dele? 5,
135. Beleza? Beleza. Esse é o saldo do segundo mês. Aí ele fala assim, ó, no terceiro mês, ele já começa o mês com 135 e aí ele fala, ele precisou retirar 30 para um lanche. Então ele tirou 30. Isso daqui me dá 105, certo? E aí ele fala, mas no quarto mês, ele guardou o triplo do que havia sobrado após a retirada do terceiro mês. Ou seja, o quarto mês ele vai começar com 105 e ele vai guardar o triplo do que havia sobrado, após a retirada. Presta atenção, parece um jogo de palavras, mas é muito simples, ó. Que havia sobrado após a retirada. Ele vai multiplicar esse 105 por 3, porque ele vai depositar nesse quarto mês o triplo. Então, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. 3 vezes 1, 3. Ele vai depositar 315. E aí, a gente vai fazer essa soma. 5 mais 5, 10. 1 mais 1, 2. E 1 mais 3, 4. Nosso resultado é esse daqui, ó. Isso daqui é o valor total que Pedro poupou em 4 meses. R$420 equivale à alternativa letra C, galera. E aí, conseguiu fazer? Se perdeu no raciocínio, não entendeu alguma coisa? Deixa nos comentários. Beleza, galera? Beleza. Bora que bora para a nossa quinta e última questão, galera. Essa questão aqui deu o que falar quando eu apliquei em sala de aula, tá ligado? Mas calma, respira. Relaxar, novinha. Vai dar tudo certo. Deixa eu explicar pra vocês como que você faz essa questão sem usar a álgebra, galera. Porque ela é uma questão que você coloca lá em X e nananana pra você achar. Mas aqui a gente vai no puro raciocínio pra mostrar pra vocês que tudo se resolve com interpretação de texto. Bora lá! Para chegar ao topo de um pavilhão tecnológico, há uma escadaria. E a gente tem um robô que sobe de 2 em 2 degraus, certo? Se ele subisse de 3 em 3 degraus, ele dá 20 passos a menos. 20, vou botar 20 menos, tá? Quantos degraus tem essa escada? Ai, por que você não começou pelo comando? São 3 frases, gente. 3 frases tu já pode ler de primeira. Porque se quando a gente bate o olho na questão, a gente olha para as 2 últimas para achar o comando, numa questão de 3 frases, a gente já pode até considerar ela uma questão direta. Ela não quer te enrolar na interpretação de texto. Ela é direta. Ela passou a informação e quer que você calcule essa informação. E aí, qual o detalhe dessa questão aqui? Pela interpretação, como a gente está lidando com valores pequenos, a gente pode fazer desenho, mas nem sempre a gente faz desenho. Então, o que a gente precisa encontrar? O que você tem que ter em mente é o seguinte, o MMC, ele nos dá o menor múltiplo comum entre esses números. Isso significa que se você fizer o MMC entre 3 e 2, você sabe que você vai usar o 3 para zerar o 3 e você sabe que você vai usar o 2 para zerar o 2 e 3 vezes 2 é igual a 6. Isso significa que o 6 é comum aos 2 números, certo? Então, se o robô sobe de 2 em 2 e o robô sobe de 3 em 3, esse lugar vai ser o lugar onde eles vão se encontrar. E aí, o que você tem que pensar? Achei o degrau que eles se encontram, certo? Posso ir pelo desenho? Posso. Então, vamos desenhar aqui, ó. Ó, degrau 1, degrau 2, degrau 3, degrau 4, degrau 5, degrau 6. Como eu disse que esse degrau é o degrau que eles se encontram, né? Porque o MMC me disse isso. Isso significa que o robô, quando ele sobe de 2 em 2, ele vai subir, pisar no 2, depois ele vai pisar no 4, depois ele vai pisar no 3. Quando ele sobe de 3 em 3, vou até botar de caneta diferente para vocês visualizarem. Ele vai pisar no 3 e ele vai pisar no 6. Beleza? Aqui ele me indica o seguinte, aqui quando ele sobe de 3 em 3, ele pisou em 2 degraus, ele pisou no degrau 3 e ele pisou no degrau 6. Quando ele sobe de 2 em 2, ele pisou no degrau 2, ele pisou no 4 e ele pisou no 6. Então, ele pisou em 3. Isso significa que eu tenho uma diferença de quanto? 1 degrau, certo? Quando você calcula o mínimo múltiplo comum entre esses números, você encontra o momento inicial da diferença entre eles. E aí ele me diz o seguinte,
São 20 degraus de diferença. É só eu pegar esse mínimo múltiplo comum e multiplicar pelo 20. E eu vou achar 120 degraus ao total. Quando eles vão subir assim, ó. Essa escada aqui vai seguir infinitamente. Quando os dois tocarem ao mesmo tempo no 120, a diferença entre eles não vai ser mais 1. Vão ser 20 degraus. Que é o que a questão diz. Então ele quer saber quantos degraus tem a escadaria quando chegar lá em cima, que a diferença vai ser igual a 20 degraus. 120 degraus. Não conseguiu visualizar? Ai, por que multiplica? Vamos lá de novo, preste atenção. Eu sei que no 6º degrau, eu tenho uma diferença entre o robô subindo de 2 em 2 e o robô subindo de 3 em 3 de 1 degrau. Isso daqui é o mesmo princípio da regra de 3. Se você souber fazer regra de 3, melhor ainda. Bora fazer aqui, ó, preste atenção. Vamos fazer como regra de 3 aqui para você visualizar melhor. Eu tenho uma relação de, ó, em 6 degraus, ele tem 1 degrau de diferença. Em X degraus, ou seja, um valor que eu não sei, ele tem 20 degraus de diferença. Lembrando que você tem que organizar as grandezas por ordem, entendeu? Aqui é degrau e aqui é a diferença. Se você colocar o 20 aqui, vai dar errado. Então, bora lá. Isso daqui significa que eu vou ter 1 vezes o X igual a 6 vezes o 20. Então, X vai ser igual a 120. O 1 vezes o 20, toda vez que você vê um X, uma incógnita sozinha, isso já significa que tem um 1 multiplicando aqui. Ele só fica invisível, mas tem um 1 multiplicando aqui. Então, eu só escondi esse 1 e esse é o resultado. A mesma coisa que a gente fez da outra vez. Só que a gente fez de maneira direta, tá vendo? A gente não usou incógnita. A gente fez isso daqui, ó, já diretamente, entendeu? É assim, gostou da questão? Eu gostei. Ficou fácil de entender? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Não se esqueçam de estudar o máximo que der. Matemática é prática, então, ó, muito exercício na veia, matar bastante questão, porque ou você mata a questão, ou ela mata seu sonho. Não deixe as questões matarem o seu sonho, beleza? Próximo vídeo a gente vai fazer as próximas questões dessa lista de questões aí, e eu espero encontrar lá nesse próximo vídeo. Um beijo, um abraço, bom dia, tchau, Feliz Natal, galera!